Graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 9. Crônicas, Esdras, depois Neemias. Vamos ler esse texto do verso 1 ao 21. Vamos ler juntos, está sendo projetado aí, dá para a gente ler junto. Eu lerei um verso ímpar e os irmãos lerão os pares, como queiram ler, seja pela transmissão ou pelas suas Bíblias. Vamos ler. Antes mesmo da leitura, para que todos pensem, para que nós possamos entender a mensagem, devemos lembrar que o livro de Neemias é a história ali da volta do cativeiro, e Esdras já tinha vindo antes, cerca de 12 anos antes, já tinha colocado os alicerces do novo templo. E cerca de algum tempo depois, mais de 10 anos, Neemias vem. E a tarefa principal de Neemias era reconstruir os muros, que já poderia ter sido feito antes. 12 anos dava muito tempo. No entanto, foi muita luta, muita dificuldade, muitos adversários políticos, mas chegou a hora de reconstruir os muros. E aqui eu coloquei um tema nessa mensagem sobre reconstrução dos muros e do coração. Tanto para eles era uma reconstrução da fé, era um momento de renovação, que eles estavam abalados, eles estavam ali se levantando como nação, voltando do cativeiro, e ficou esse registro para os filhos, para os netos. Era um momento de renovação. Da mesma forma que os muros estavam sendo renovados, a esperança deles, a fé, a reconstrução do coração deles. Até que nós vamos ver que no final dessa mensagem eles são restaurados e eles fazem uma nova aliança com Deus. Ou melhor, uma renovação da aliança que já existia. Que seja assim para nós, uma renovação. Enquanto a gente lê, enquanto os irmãos escutam essa mensagem, cada um possa estar pedindo, né? Senhor, renova minha vida, renova meu coração, renova meu ministério, assim como os muros de Jerusalém foram renovados, assim também a nossa vida, nossa fé, nossa família. Eu gosto muito de olhar para a minha família como um muro que está em construção, né? Um dia Cristo vai terminar a obra. As nossas próprias vidas também, estamos em obras completas, Senhor. Abençoa, restaura-nos. Tem brechas, tem inimigos. Então nós vemos essa história real que aconteceu na época de 430 a 400 anos antes de Cristo, muito tempo atrás, mas que ainda continua falando aos nossos corações. Diante disso, vamos fazer a leitura, um momento importante, onde eles ouviram a lei de Deus. Esdras era um escriba, era um sacerdote, ele desde o início, né, falou a restauração do templo, pregava para o povo. E aqui Neemias bota em prática o que Esdras tinha tanto falado. Chega a hora que Neemias, como governador, bota o povo para ler, faz cumprir o que Esdras queria, aí acontece essa renovação. E esse é um dos momentos lindos. Há um momento anterior que eles vão para uma praça, todo mundo junto, ouvir a leitura da lei de Deus. Aqui, provavelmente foi na frente do templo, todo mundo reunido, ouvindo, e ali houve um quebrantamento, houve um efeito no coração das pessoas. Deus falou, a multidão reunida,
O muro já havia sido terminado e eles foram vendo Deus lhes dando uma nova esperança, que Deus não tinha abandonado o seu povo. O templo foi reerguido, agora os muros, eles estavam animados a continuar. Deus não desprezara o seu povo. Diante disso, vamos fazer a leitura do verso 1 até o 21. Veja que dia importante. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoração ao Senhor. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Os irmãos... Agora é o 13, Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Pão dos céus lhes deste, na sua fome, e a água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito.
Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Até aqui, meus irmãos, oremos mais uma vez. Querido Deus, o Senhor também tem nos dado o teu bom Espírito. Mais uma vez nessa noite, o Espírito Santo nos ensine, nos encha de fé, renove nossas vidas, nossa esperança, nosso coração a cada dia. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o livro de Neemias, como já falei, não é? 13 anos depois de Esdras, vem Neemias. Algo bonito na vida de Neemias era que ele não era um sacerdote, ele não era um escriba, um estudioso da Bíblia, ele não fazia parte dos sacerdotes. Ele era um homem, digamos assim, comum, um servo de Deus, piedoso, estava na Babilônia, ele era copeiro do rei. Isso é muito significativo, né? Deus usa quem quer, Deus chama quem quer, como quer. Isso é tão importante. Outro detalhe aqui no livro é que existe uma lista daqueles que fizeram compromisso com o Senhor e de repente o nome de Esdras não aparece. É como se o próprio Esdras, para que Deus fosse glorificado, ele permitiu, não precisa ninguém me elogiar, não precisa ninguém ver que foi eu que fiz. Então é isso, Deus usa quem quer, como quer, usou Esdras mesmo parece que saiu de cena, para que Deus apareça, não Esdras. Neemias, um copeiro, é usado ali com coragem e se torna até um governador por cerca de 12 anos. Mas ele prometeu voltar para a Babilônia depois disso. E ele tinha um espírito ativo e vigoroso. Eu fiquei pensando, quando eu olhei, não é, pensando em mim mesmo, pensando nos irmãos, no caso de Neemias, ele era ativo e vigoroso. Eu pensei em mim, eu digo, eu nem sou ativo, nem sou vigoroso. Não tenho muito vigor, nem sou uma pessoa ativa. Essa semana, eita Simone, me veio à cabeça, eu vou dizer. A gente hoje, quando ia chegando aqui pertinho, tinha um bocado de cachorro, sabe? Ali na rua. Aí tinha um bem quietinho, assim, tranquilo. Simone disse, olha, parece contigo. Bem tranquilo, parece que não está acontecendo nada. Né? Mas, quer dizer, aí eu fiquei pensando, Deus só usa pessoas ativas e vigorosas, como Neemias, né? Que era... Aí eu entendo que não. Na verdade, esse é um vigor espiritual, não é temperamento. Não é se você é calado ou expressivo, ou se você é um bom administrador, ou se você é calado. Não, não é isso. Nós devemos ser ativos no Espírito de Deus. Nós devemos ser vigorosos na fé. Aí Deus usa cada um de nós como quer. Seja um copeiro, seja um escriba, seja um sacerdote, seja um homem como Esdras, muito conhecedor da literatura, da escrita da época, ou então um copeiro do rei como Neemias. Deus quer nos usar. Inclusive a aula de hoje na EBD falou sobre dons. Deus dá dons. Nós devemos, enquanto esperamos, o dia está próximo da vinda do Senhor, mas nós não podemos esperar de braços cruzados. Ou até mesmo o dia da nossa morte está próximo. Por mais que a gente viva 100 anos, está próximo. Logo, logo chegará o nosso dia. E nós devemos servir ao Senhor enquanto esperamos a volta de Cristo ou o dia que o Senhor nos chamar.
Foi um livro escrito para encorajamento dos judeus que haviam voltado do exílio da Babilônia. Eu fiz uma comparação de Neemias com o Salmo 80. Os irmãos quiserem ler depois em casa, não vou lê-lo agora, mas ele é um pedido de restauração. Nós também devemos pedir a Deus, restaura-nos, Senhor. Esse salmo, ele diz 3 vezes, restaura-nos, ó Deus, como uma vinha. Como uma vinha, ele fala do povo de Deus como uma vinha que foi trazida do Egito, plantada na Palestina, que deu raízes, que deu muito fruto, mas agora estava sendo atacada pelos bichos, pelos inimigos. Então ele dizia, Senhor, restaura a minha vida, eu estou sendo atacado. Eu sou uma vinha atacada pelos, talvez, insetos, pelos animais. Senhor, cuida de mim. Então restaura-me, Senhor. Restaura-me como esses muros que estão sendo restaurados. Nós vimos em Esdras 3, versículo 8, os alicerces do novo templo. Enfim, o templo foi novamente reerguido. Já em Neemias, nós estamos vendo aqui a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu vou dar uma passeada, não preciso os irmãos abrirem, mas se quiserem dá para acompanhar na Bíblia, eu vou tentar fazer um resumo aqui rapidinho do livro de Neemias. No capítulo 1, verso 8, nós vemos que Neemias era um homem de oração, um copeiro de oração, um homem piedoso. E ele diz, lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés. Neemias, algumas vezes ele usa essa palavra, Senhor, lembra-te. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, uma oração simples. Neemias era aquele que orava orações curtas. Essa é uma das orações de Neemias, Senhor, lembra-te. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés. Capítulo 2, verso 2, nós vemos que Neemias, ele, apesar de ser ativo e vigoroso, teve hora que ele teve medo. No capítulo 2, verso 2, diz assim, então temi sobremaneira. Ele teve um grande temor, ele era humano. Quando ele estava ali diante do rei, que ele ia fazer o pedido, ele temeu. Porque ele estava triste, na hora de uma festa, ele temeu ali diante do rei. Mas Deus lhes deu, Deus estava com ele, a boa mão do Senhor estava com ele, e ele venceu o medo. Capítulo 2, verso 17. Reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Nessa palavra de ânimo para o povo. Reedifiquemos, vamos, é a hora. 12 anos depois, mas é a hora, vamos, trabalhemos. Deus está conosco, a boa mão do Senhor está conosco. Vamos, não desanimemos. A nação de Israel vive, ela continuará cumprindo seus propósitos. Capítulo 2, verso 18, o povo diz, então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quer dizer, o povo respondeu dizendo, sim, vamos, nós queremos, vamos trabalhar. E fortaleceram as mãos para a obra. Inclusive, havia momentos que eles trabalhavam com a mão e na outra segurava a arma, porque os inimigos estavam atacando. Que tempo difícil. Eles ali trabalhando com a arma na mão. Eram poucas pessoas, Jerusalém grande, eles tinham que dividir um grupo aqui, outro ali, mas havia os vigias e cada um trabalhava com a arma, mas não deixava de trabalhar. Fortaleçam as mãos para a boa obra. Capítulo 2, verso 19, aparecem os inimigos. Sambalate, Tobias e outros zombaram e desprezaram o povo de Deus. Eles disseram com os judeus, os fracos judeus. Capítulo 4, verso 2. Que fazem esses fracos judeus? Eles zombam de Deus, eles zombam do povo de Deus. Como quem diz, vocês vão levantar dos monturos, os muros de Jerusalém? Vocês acreditam nisso? Eles zombaram do próprio Deus, dos fracos judeus. Capítulo 3, verso 14. A porta do monturo foi reparada por Malquias.
E ele o edificou e lhes assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Esse capítulo 3, ele fala que aqueles homens, às vezes alguns sacerdotes ou levitas, eles iam reconstruindo os muros ali na frente da sua casa. E eu achei tão interessante isso. Cada um perto da sua casa ia trabalhando, colocando pedras. Isso tem um significado tão importante, não é? Perto da nossa casa, nós temos responsabilidades, nós temos que cuidar, nossa família, nossa vida, nós devemos não desistir e pedir uma renovação do Senhor. Chega um momento onde o muro já vai na metade. Capítulo 4, verso 3. Tobias disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Eles queriam interromper o trabalho, os inimigos. Quando viram a obra prosperando, já ia na metade, eles começaram a ameaçar novamente. Ainda que vocês consigam, vem uma raposa e derruba. Que a raposa era o inimigo, eram eles mesmos que estavam ali para atrapalhar o trabalho. Capítulo 4, verso 4, eles, ao invés de ouvirem Tobias, eles olharam para Deus e fizeram mais uma oração pequena. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Capítulo 4, verso 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Deus nos dê esse ânimo para trabalhar para Ele. A seara é grande, são poucos os trabalhadores. Que Deus nos dê esse ânimo para não desistirmos nas nossas vidas, na família, da obra do Senhor. Precisamos desse ânimo que só Deus nos dá. Já estamos no capítulo 5, verso 14. Veja que governador Neemias se tornou. Ele era um governador que todos nós queríamos ter na Paraíba, que nós queríamos ter em cada estado brasileiro, até mesmo na presidência da República. 12 anos. Nem eu, disse Neemias, nem meus irmãos comemos o pão devido dos governadores. Que lindo, não é? Ele tinha direito como governador, mas ele não quis, talvez, salário. Talvez ele não quis o luxo dos governadores, nem ele, nem os companheiros dele. Isso, que lindo. Se a gente tivesse políticos assim, governador como Neemias, todo o direito que eu tinha como governador, eu não quis. A Bíblia nos informa que o povo estava pobre e ele não queria tomar do povo aquilo que eles não tinham. No final do capítulo 5, verso 19... Neemias espera a recompensa de Deus por tudo que fez. Ele olha para Deus e faz mais uma oração. Ele não espera do povo um presente, uma recompensa, um luxo, uma casa nova. Não, ele olha para Deus e diz mais uma vez: Senhor, lembra-te de mim. Olha que oração linda de Neemias. Mais um lembra-te. Senhor, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Ele queria só isso, ele queria a bênção de Deus, ele queria a recompensa eterna, não a recompensa daquelas pessoas. Capítulo 6, os inimigos conspiram para intimidar Neemias. A obra já estava pertinho de terminar, o muro já subiu mais da metade, estava quase terminando, vêm novos inimigos e eles conspiram para intimidar Neemias. Eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma. Que coisa linda, né? Estava todo já fechadinho, não havia portas, mas estavam bem adiantada a obra, não havia brecha nenhuma. Foi uma tentativa final de prejudicar Neemias e ali a construção dos muros. Eles quiseram prejudicar Neemias, assustá-lo e lançar Neemias no descrédito das pessoas. Veja que inimigos terríveis. Eles não vêm por brincadeira. Aqui nós lembramos, né, de Satanás. Satanás
quando ele vem nos atacar, ele não vem com pena, não. Ele vem para tirar, para destruir, para cirandar, para fazer o muro parar. Seja a nossa vida, seja a nossa família, seja a igreja. Ele quer fechar a igreja, né? Ele quer destruir família, ele quer destruir nossa fé. Então, é igual como diz aqui, ó, ele veio para prejudicar Neemias, assustá-lo e lançar Neemias no descrédito. Então, ele tentou prejudicar, não conseguiu. Neemias percebeu. Um certo momento fizeram um convite para ele ir até uns homens. Ele disse, não vou, estou ocupado. Ele não foi. Ele percebeu que eles queriam destruir e não ouviu a voz dos inimigos. Disse, daqui eu não saio, em outras palavras, estou ocupado numa grande obra e não vou. Então, não conseguiram prejudicá-lo, nem assustá-lo, porque ele tinha essa comunhão com Deus, e não assustá-lo, apesar de que ele era humano, mas ele renovava-se no Senhor, e queriam colocar Neemias no descrédito. Meus irmãos, chega um ponto onde se levanta um profeta, falso profeta, e dá a Neemias algumas estratégias, e diz, Neemias, vão te matar. Hoje eu não sei se hoje ou qualquer noite dessas, eles vêm de noite e vão te matar. Neemias se esconde dentro do templo. Olha o que o profeta mandou Neemias fazer. Diz a Bíblia que Neemias conheceu que não era Deus. Porque Deus deu discernimento e Neemias não era sacerdote, não poderia entrar dentro do templo. Se ele entrasse, aí iriam acusá-lo de falsidade contra Deus, ou como alguém que tivesse blasfemado. Então ele não foi, ele confiou no Senhor, e mais uma vez os inimigos foram derrotados pela verdade, derrotados pela confiança em Deus. 6, verso 9, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O inimigo dizia, você vai largar a obra, esse muro não vai ser construído. Mas Neemias, na hora da ameaça, ele diz, Senhor, fortalece as minhas mãos. Não tem hora que a gente tem que fazer isso também? Tem hora que a gente está aqui, não é, com as ameaças, a gente chega ao ponto quase de dizer, Senhor, vou largar a obra, não vou mais continuar, na vida pessoal, na família, na igreja, vou largar a obra. Mas é hora de pedir a Deus, renova-me, Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece as minhas mãos. Como Neemias pediu, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Capítulo 6, verso 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Mais um lembra-te, mais uma oração de Neemias. Aqui ele está dizendo, Senhor, faça justiça contra os meus inimigos. Lembra-te da maldade de Tobias e de Sambalate. Faz justiça, Senhor. Julga todas as coisas. Capítulo 6, verso 15. Acabou-se o muro. Em 52 dias eles conseguiram terminar o muro. Capítulo 6, verso 16. Reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Todos, os vizinhos, os governadores, os inimigos, reconheceram que foi Deus que agiu no meio deles, senão eles não tinham conseguido. Ficaram envergonhados, desacreditados neles mesmos, que não conseguiram impedir a realização daquela obra. Até que eu quero que os irmãos acompanhem, agora lendo, capítulo 8, estamos chegando no capítulo 9, capítulo 8, verso 8, diz, leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Meus irmãos, quero chamar a atenção desse versículo, é diante da praça. Eles passaram horas lendo a lei de Deus. Diz aqui que eles leram claramente. Esdras
Em outro momento, no capítulo 9, é Esdras que dirige ali aquela assembleia solene. E havia alguns levitas, alguns ajudantes. Talvez quando Esdras se cansava, alguém lia. Alguns entendem também que talvez fossem grupos separados uns dos outros, e era como se Esdras falasse e eles repetissem para os outros ouvirem claramente a lei de Deus. O texto nos informa que eles explicavam para que todos ali pudessem entender a importância da lei de Deus e fossem renovados, dando explicações. Por isso, irmãos, que a gente faz isso hoje aqui na igreja todos os domingos, porque eles faziam assim. Por isso que a gente explica, por isso que a gente pega. Nós vemos que houve um efeito tão grande no coração daquele povo. E é isso que Deus espera de nós ao ouvirmos a palavra de Deus a cada domingo. A palavra tem que ter um efeito nos nossos corações. Aquele povo, quando eles ouviram atentamente, eles entenderam. Eram homens, eram mulheres, eram todos aqueles que já entendiam, já tinham entendimento. Não se fala a idade, mas eram aqueles que já entendiam, foram para a praça ouvir. Aqui eu me lembrei dos pais. Devem estar atentos para que seus filhos entendam o culto, a lei de Deus, né? Sempre perguntando a eles, sempre colocando, né? Meu filho, presta atenção ao que está sendo dito na igreja, porque eles tinham esse cuidado. Todos que tinham entendimento foram para a praça, não fala a idade. E ali eles inclinaram-se e adoraram a Deus depois que ouviram. Eles foram feridos pela lei de Deus, eles choraram. A tal ponto que veja que interessante isso. Quando eles ouviram a lei de Deus, eles choraram, porque a lei de Deus fere o nosso coração. Ela mostra como somos incapazes de chegar perto de Deus. Ela mostra nosso pecado. De tal forma que eles choravam, ouvindo a lei de Deus. Chega ao ponto que praticamente são proibidos de chorar e a Bíblia diz que foi dito para eles: se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É dia de consagração. Se alegrem, vão, comemorem, celebrem, deem porções para aqueles que não têm nada, porque o Senhor agiu no meio deles. Chegamos no capítulo 9. Versos de 1 a 3, é um outro momento, agora diante do templo, provavelmente. Momento de adoração, momento de arrependimento, confissão e reconhecimento do que Deus é. Eles fizeram um jejum público. E também com expressões exteriores de tristeza, de arrependimento. Verso 1 a 3, do capítulo 9, diz que no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, pano de saco, e traziam terra sobre si. Se puseram em pé, fizeram confissão dos pecados, das iniquidades dos pais. Levantando-se no lugar, leram o livro da lei, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissões e adoraram ao Senhor, seu Deus. Veja que dia diferente. Se no capítulo 8 eles choraram e depois mandaram eles se alegrar, agora era tempo deles chorarem. Era tempo deles se arrependerem. Inclusive a Bíblia diz, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Aqui chegou o tempo de chorar.
E eles colocaram, como diz aí, pano de saco, jejum, traziam terra sobre si ou cinza, eram expressões de tristeza, de arrependimento. Eles estavam dizendo: nossos pais pecaram, nós também pecamos. Que dia marcante. Eles estavam ali renovando a vida, renovando a fé, renovando a aliança com Deus. E primeiro era necessário arrependimento. Se reuniram para confessar os pecados. Eles se apartaram, diz o texto, eles se afastaram do pecado. Provavelmente, irmãos, nós vemos lá em Esdras que um dos pecados deles era que eles casaram com mulheres estrangeiras. Parece que eram mulheres bonitas, mas eram idólatras, e eles se contaminaram. E Esdras exorta eles a devolverem aquelas mulheres e os filhos. Que momento difícil, que coisa difícil. Parece que eles voltaram para essas mulheres e aqui estavam se arrependendo novamente. Estavam aqui arrependidos. Se separem do pecado e busquem a Deus. Um jejum ocasional. Não era uma festa solene, festa do tabernáculos ou Páscoa. Não, era um jejum ocasional que o Espírito de Deus ali tocou e eles vieram diante do templo confessar e renovar suas vidas para com Deus. Um dia de humilhação. Era um dia para soltar as ligaduras da impiedade, conforme Isaías 58:6. Uma quarta parte do dia leram a lei. Veja, irmãos, eles passaram cerca de 3 horas lendo a lei. Que dia diferente. Dia de renovação. Eles foram buscar a lei de Deus. 3 horas, será que a gente aguentava? Mulheres, homens, não sei a idade, mas havia jovens ali também. 3 horas. Só na lei, ouvindo. Esdras lia, talvez os sacerdotes ajudassem. Cerca a quarta parte do dia. Alguns estudiosos entendem que era 3 horas. Cerca de 6 horas eles ficaram ali na presença de Deus. 3 horas lendo a lei de Deus. E mais 3 horas fazendo confissões e adoração. Que efeito! Foi um avivamento. Ouviram a lei de Deus, depois foram adorar, foram clamar, foram orar, foram lembrar do que Deus fez. No final disso, eles renovaram a aliança. No final disso, eles se renderam, eles se entregaram e saíram com os corações renovados diante dos feitos do Senhor. Há um texto lá em Malaquias 1:13 que tem uma expressão interessante. Eles passaram 3 horas sem dizer: eis aqui, que canseira. Em outras palavras, era como se nenhum deles disse: estou cansado de estar aqui. 3 horas, 6 horas. Era como se eles quisessem mais. Era Deus ali falando com eles. Isso faz lembrar Paulo, não é? Paulo pregou tanto que, perto da meia-noite, um rapaz caiu da janela, cochilou, de tanto Paulo pregar. Isso faz lembrar como às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia, de ouvir, a gente quer que o culto termine logo, não é? Eles não disseram: que canseira. Às vezes a gente tem um enfado das coisas de Deus. Se for numa atividade de entretenimento, numa outra situação, a gente passa o dia inteiro. Mas se for para estudar a Bíblia, se for para orar e confessar os pecados, a gente não aguenta. Que cansado, que cansado. Então foi um dia de arrependimento e confissões.
se a gente fizesse isso, não era? É porque essa pandemia é um tempo tão difícil que fica até ruim da gente fazer isso. Mas se a gente pudesse, né, fazer um dia de oração, um dia para buscar a Deus, com jejuns. Eu sei que a gente faz às vezes, mas seria tão bom fazer. Mesmo capítulo 9, agora versos 4 a 6. Só antes de falar dos versos 4 a 6, algumas expressões daquele povo. Esdras fica de pé, depois o povo fica de pé em resposta, eles dizem amém, eles louvam a Deus, eles cantam, estão mostrando que Deus quer do seu povo uma resposta, um amém, uma compreensão, um entendimento. Eles se ajoelharam também ali naquele dia que passaram na presença de Deus, cantaram louvores, ficaram em pé diante da lei de Deus, levantaram as mãos como quem diz, sim, eu creio, sim, eu me arrependo, sim, Senhor, lembra-te de nós. Versos 4 a 6, nós vemos aqui a oração dos líderes, dos levitas, melhor dizendo, em concordância com os líderes também. Ordenados por Neemias, certamente, e outras lideranças. Se puseram de pé, eles clamaram em alta voz, pediram perdão e o favor do Senhor. Por que eles clamaram em alta voz? Às vezes a gente tem vergonha de clamar em alta voz, né? Se alguém ora alto, a gente já fica meio, cala a boca, fala baixo, né? Mas aqui eles clamaram em alta voz. Os levitas, né, eram os líderes que estavam ali à frente. Os comentaristas acreditam que era para que o povo despertasse o seu fervor. Era uma forma de despertar o povo, de quebrantamento, de buscarem a Deus. Louvaram ao Senhor, oraram, clamaram em alta voz. Verso 5 diz que eles deram glória ao Senhor. Primeiro ouviram e depois foram dar glórias ao Senhor. Levantai-vos, disseram os levitas, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Quer dizer, eles ali, depois de ouvirem a palavra de Deus, veio o efeito no coração deles. O quebrantamento, o louvor, louvem ao Senhor de eternidade a eternidade. O que significa isso? Ele já era Deus antes de criar esse mundo. Depois que a história desse mundo se acabar, Deus continua sendo Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E eles entenderam isso, eles louvaram, eles clamaram, se ajoelharam, entenderam o Deus Criador. Essa é a renovação da fé. O Deus que nos criou, o Deus que está conosco, o Deus que ama o seu povo. Bendito seja o nome dEle. Bendito seja a tua glória, a glória de Deus deve ser vista. Quando a gente lê a Bíblia, nós devemos ver a glória de Deus. Às vezes as pessoas dizem, por que vocês, os crentes, gostam tanto de ler a Bíblia, de orar? Que graça tem? A graça é a glória de Deus. É a presença de Deus. Por isso que a gente vem para a igreja, a gente ouve Deus, a gente ora, a gente sai fortalecido. Ninguém viu nada, o incrédulo não vê nada, mas nós vemos a glória de Deus. Isso é tudo na vida, a fé, a renovação, viver olhando para Deus, é tudo que nós queremos, é tudo que nós precisamos. Bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Veja, a glória de Deus, o louvor a Deus ultrapassa os melhores dos louvores humanos, ainda é pouco diante da sua glória. A mais linda canção de adoração ainda é pouco diante da sua glória. Os anjos louvando ainda é pouco diante da sua glória. Ultrapassa
todo bendizer e louvor. Verso 5. Verso 6. Eles exaltaram o Deus Criador, dizendo: só Tu és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, todo o seu exército, a terra, tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Tu preservas com vida, e o exército do céu te adora. Os anjos, as estrelas, os planetas, o universo, os cometas, tudo diz glória. E eles, nesse dia, eles reconheceram. Exaltaram o Deus Criador. Versos 7 e 8. Eles louvaram por ter escolhido Abraão e pela aliança feita. Nesses versos, eles se lembram de Abraão. Quantos anos antes Deus o chamou, ele respondeu em fé, ele foi fiel. E ali eles estão lembrando da aliança que Deus fez com Abraão. Eles estão lembrando da misericórdia de Deus, porque eles pecaram, eles quebraram a aliança, mas Deus nunca quebrou. Era como se tudo aqui, toda essa renovação era baseada na misericórdia de Deus, não neles. Era como se eles entendessem ali: Senhor, se não fosse o Senhor, jamais nós voltaríamos para Jerusalém. Se não fosse o Senhor, a Tua misericórdia, nós não poderíamos nem provar dessa renovação. Eles se lembram de Abraão e da aliança, que não foi quebrada por Deus, por eles foi. Como é bom recordar os feitos de Deus, o que Deus faz. Anima os nossos corações, orações e adoração. Nós devemos fazer o mesmo que eles fizeram. Versos 9 a 11. Isso, meus irmãos, a gente não dá para saber se foi na hora da oração, ou depois, ou antes, mas fez parte da oração deles essa compreensão. Certamente eles oraram muito mais do que está registrado aqui. Foram 3 horas, de arrependimento e oração, então foi muita oração. Vocês já notaram que quanto mais a gente ouve a palavra de Deus e a gente entende, mais a gente ora melhor, porque a palavra de Deus aquece os nossos corações. E versos 9 a 11, eles oram, eles lembram do Deus libertador. E eles dizem: viste a aflição de nossos pais no Egito. Era como se eles estivessem orando: Senhor, Tu viste a aflição dos nossos pais no Egito. Tu os libertaste. Tu estás vendo a nossa aflição também, Senhor. Nos liberta mais uma vez. Eles lembravam do que Deus fez e pediam para Ele: Senhor, liberta-nos novamente. Ali também, lhes ouviste o clamor junto do Mar Vermelho. Era como se eles dissessem: Senhor, aquela situação foi tão difícil no Mar Vermelho. O inimigo vinha atrás deles, o Mar Vermelho adiante. Era como se eles estivessem ali derrotados e não tinham o que fazer. Sentados à beira do mar, dizendo: chegamos ao fim. O inimigo vem aí e o mar está diante de nós, chegou o nosso fim. Mas não foi. Deus agiu, Deus abriu o Mar Vermelho e ali foi um livramento. Era como se ele dissesse: Senhor, nós estamos assim, não sabemos o que fazer. Perdemos. Não sabemos o que fazer, mas Senhor, abre o Mar Vermelho mais uma vez, Senhor. Faz algo novo, abre o Mar Vermelho mais uma vez. Que oração linda. Ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. No verso 10, eles reconhecem que Deus domina o sobrenatural. E eles se lembram do que Deus fez no Egito ali, diante do faraó, os milagres, as pragas do Egito. Eles lembram que Deus é o Deus do impossível. E na oração também nós devemos lembrar disso. Não há impossíveis para Deus. Na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida pessoal, não há impossíveis para Deus. Verso 12, eles dizem: o Deus que guia o seu povo, mostra o caminho a seguir. Era como se eles dissessem: Senhor, guia a nossa nação, guia a nossa vida. Nós devemos dizer também. Verso 13, Deus
deu sinais. Deus deu a lei no Monte Sinai. É um dos momentos que eu acho mais lindo da Bíblia, quando Deus leva Moisés e fala com ele, o Sinai estremece, o povo treme, como voz poderosa, com relâmpagos, trovões, e Deus falou ali. É maravilhoso. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus falando com seu povo no deserto. Eles se lembraram disso. Deus lhes deu leis verdadeiras e mandamentos bons. Que reconhecimento, que renovação naquele dia. Eles entenderam que a lei de Deus é boa, é a verdade, não há outra verdade nesse mundo. Para que sejamos renovados, também devemos ter a mesma postura. A tua palavra é a verdade. Os teus mandamentos são doces como mel. Nós devemos crer nisso. Não há outra forma melhor de viver a vida, senão nos mandamentos de Deus e na palavra de Deus. Versículo 14. O sábado era um símbolo-chave da lei, uma sombra da perfeição que é Cristo. O descanso que encontramos em Cristo, o descanso eterno, há um repouso para o povo de Deus por toda a eternidade. A morte não é o fim. Verso 15 e 21. Deus lhes deu pão do céu no deserto, água da rocha, provisões. Deus é o Deus que dá provisões às suas criaturas, dos mais simples aos mais complexos seres criados por Deus. Deus alimenta, Deus cuida, Deus controla a vida. Que Deus tão grande, que controla toda a diversidade de animais, de seres, de criaturas, e o homem é a coroa da criação. Deus também é nosso provedor. Eles receberam pão dos céus e água da rocha. Versos 16 e 18, vemos aí a confissão deles, quando eles dizem, nossos pais, eles endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a servidão do Egito. Então aqui eles confessam como é importante, antes da renovação, haver uma consciência do pecado. Como é importante, quando nós nos confessamos a Deus, a gente reconhecer, eu pequei. Em que? Nisso. Nisso e nisso. A gente entender. Foi nisso. Perdoa-me, Senhor. Nossos pais pecaram. Assim, assim, assim. Nós também, Senhor. Eles deram nomes ali aos pecados. E Deus os perdoou. Verso 19. Eles reconhecem a multidão das misericórdias divinas, não os deixaste no deserto. Verso 20, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Que bênção, irmãos, que Deus sempre deu ao seu povo, foi o seu bom espírito. Lembram quando Jesus foi aos céus, ele disse, enviarei o espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, não vos deixarei órfãos. Que bênção na vida do crente é o bom Espírito Santo, que nos ensina, que nos dá fé, que nos anima, que nos restaura. Verso 33, eles dizem, Senhor, porque Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois Tu fielmente procedeste e nós perversamente. Eu achei tão importante esse versículo. É quando o pecador diz, Senhor, Tu és justo em tudo o que fazes. É como se hoje em dia a gente olhasse para o coronavírus e para tudo, toda tribulação, toda luta que a gente enfrenta, e a gente dissesse, Senhor, Tu és justo. Até com o corona o Senhor é justo. O Senhor está nos disciplinando, o Senhor está corrigindo, salvando, realizando, santificando. De tal forma que, em vez de reclamar, a gente diz, Senhor, é melhor calar e dizer, Tu és justo em tudo o que fazes. É como Jó.
Teve um momento tão difícil que Jó teve que botar a mão na boca e se calar, porque ele não tinha o que falar mais diante do poder de Deus e diante da soberania. E aqui no verso 33 eles dizem isso: tu és justo. É como se ele dissesse: se alguém errou, fomos nós, não foi Deus. Tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Verso 35, ele diz em alguns dos pecados deles, mais uma confissão. Na abundância de bens que lhes deste, eles foram infiéis. Eles receberam tantas bênçãos, ficaram tão cheios de bens na terra prometida, se esqueceram de Deus e foram infiéis. Na terra espaçosa e fértil, eles chegaram onde Deus mandou, mesmo assim eles foram infiéis, agiram perversamente. Não te serviram, nem se converteram das suas más obras. E, finalmente, o verso 38, a restauração, um novo compromisso e nova obediência. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Assim foi a renovação do povo de Deus. Oremos. Logo após a oração, o pastor Érico está com a palavra para a Santa Ceia. Senhor Deus, que história maravilhosa da Tua palavra, que foi deixada também para nos animar. Assim como aquele povo também foi animado, o efeito da Tua palavra renovou a vida deles. Eles choraram, eles se alegraram, eles confessaram. Faz isso conosco, Senhor. Restaura-nos, faz isso a cada dia, Senhor, pelo Teu bom Espírito. Anima cada um de nós. Fortalece-nos, dá-nos forças para Te servir, para Te adorar todos os dias da nossa vida. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.